dela. Hoje a gente vai fazer a atividade número 3 da disciplina de RTM, né, Recursos Terapêuticos Manuais. Hoje eu fiquei feliz em assistir a aula porque ela trouxe muitos conceitos que eu já tinha passado para vocês, né? Esclareceu alguns outros detalhes que eu ainda não tinha entrado, mas durante as nossas aulas de mobilização e de alongamento, eu já tinha explicado algumas coisas para vocês, então eu acho que isso facilita bastante essa parte. Vamos lá. Vou ler aqui e a gente vai responder junto. Para o fisioterapeuta consiga atender adequadamente o paciente por meio dos recursos terapêuticos manuais, é fundamental que ele conheça e domine alguns princípios e fundamentos das mobilizações articulares, para realizar um atendimento com excelência, a fim de que os pacientes tenham bons resultados em seus tratamentos. Você, aluno de fisioterapia, Enzo, você pode ajudar o aluno de fisioterapia, Enzo, a relembrar os conceitos, princípios e fundamentos das mobilizações articulares. Então, a gente vai fingir que vocês estão agora, por exemplo, na sala de aula, um ajudando o outro a relembrar o que é a mobilização, tá? Então, a primeira pergunta é, quais são eles, né? Quais são as mobilizações articulares? O que é a mobilização articular? Quais os tipos de mobilização articular a gente tem? A mobilização passivo, articular, ativo. Então, mas olha só. Primeiro, o que é a mobilização articular? deslizamento ósseo. Isso. E para que a gente usa uma mobilização articular? Qual é o nosso objetivo quando a gente pensa, eu vou fazer um deslizamento ósseo? Para que eu vou fazer um deslizamento ósseo? Restaurar a relação articular dentro de uma articulação, diminuindo a dor. Tá colando o slide, mas tudo bem. Vantagem de copiar, ué. Ai, sim, lindo. A gente usa a mobilização articular, por exemplo, para dor, para readaptação da cápsula articular. Mas, de forma geral, a gente faz mobilização quando a gente tem diminuição de amplitude de movimento. Portanto, se a gente tem alguém que tem boa amplitude de movimento ou exacerbação da amplitude de movimento, não tem por que eu trabalhar a técnica de mobilização. A técnica de mobilização ela é por redução de amplitude de movimento. E aí a gente pode ter essa redução por dor, a gente pode ter essa redução por retração tecidual, a gente pode ter essa redução por aderência da cápsula articular, a gente pode ter redução por rompimento ligamentar, né? Então a gente pode ter redução de amplitude de movimento por vários mecanismos. Mas a mobilização ela sempre vai ser indicada, então, quando nós tivermos diminuição de amplitude de movimento. E essa diminuição de amplitude de movimento pode ser ativa, mas pode ser passiva ou ativa assistida. Ao aplicar, então, uma técnica de mobilização, a gente tem 3 tipos, né? Que vocês já falaram. Ativa, passiva e ativa assistida. Que o professor usou na aula o nome de combinada. Tá? Mas nos livros vocês vão encontrar ativo assistido. E aí, qual a diferença entre as 3? Quando é ativo, quando é passivo e quando é ativo assistido? Ativo o paciente faz sozinho, né? O passivo, o fisioterapeuta ajuda uma outra pessoa. A combinada é os dois ou... os dois. Ativo assistido. Isso, ativo assistido, então, o terapeuta, ele auxilia o paciente. Na mobilização passiva, o terapeuta aplica a mobilização. E na mobilização ativa, nós ensinamos o paciente a fazer a mobilização. Lembrando que a mobilização, gente,
ela busca o limite da amplitude de movimento, nunca ultrapassar o limite de amplitude de movimento. Então, a gente estimula a articulação até o limite que ela possui, tá? Se a gente fizer além da amplitude de movimento, a gente não está fazendo uma mobilização, a gente está fazendo uma manipulação. E a manipulação precisa de técnica específica e ela pode fazer fratura óssea, dependendo da complexidade do caso, tá? E aí, se eu perguntasse para vocês, quais são os benefícios de fazer uma mobilização? Eu já falei para vocês que é a amplitude de movimento, que é a principal indicação, né? Eu tenho amplitude de movimento, eu penso em mobilização. Pronto, receita simples. A e B. Eu penso em ADM, mobilização. Agora, ele ajuda a produzir líquido sinovial? Isso, mais o quê? Consequentemente, a gente diminui a dor. Consequentemente, a gente diminui o processo inflamatório articular. Alguém mais? Diminui tensão, né? Sim. Também melhora a condução sensitiva articular. Então, a mobilização, apesar dela ter uma indicação prioritariamente de diminuição de amplitude de movimento, fisiologicamente ela tem algumas respostas. Então, a gente tem diminuição da dor, aumento da sinóvia, diminuição de fatores inflamatórios, melhora da sensibilidade. Então, vou aplicar isso no exemplo. Pensa numa senhorinha que tem artrose nos dois joelhos. A artrose, ela leva a um desgaste, né, da cartilagem hialina presente nas faces ósseas. Mas além da cartilagem, a gente tem líquido sinovial que faz com que nossos ossos deslizem. Ela tem artrose, então ela ressecou a sinóvia, a cápsula articular dela está aderida e as faces ósseas estão em contato. Consequentemente, essa paciente sente muita dor e pela dor ela diminui a amplitude de movimento e diminui também sua atividade do dia a dia. E aí, quando a gente vai pensar em mobilização, por exemplo, eu sinto muita dor, tudo bem, vamos fazer uma mobilização passiva, ela é mais tolerável, né? A gente então vai estar diminuindo a dor, a gente vai liberar essa cápsula articular, a gente vai produzir sinóvia, consequentemente, a gente vai ter melhora do deslizamento das faces ósseas, né? Que é isso que a gente está trabalhando na mobilização. E aí, como consequência de todo esse mecanismo, a gente vai ter a melhora da amplitude de movimento. Então, de fato, a indicação é diminuição da amplitude de movimento, mas nós temos aí outros mecanismos associados. E o que mais a gente pode falar das mobilizações? Nós falamos sobre... não, o professor falou uma coisa que eu ainda não tinha abordado com vocês, que eram os tipos de deslizamento ósseo, né? Que a gente viu o artrocinemático e o osteocinemático. Então, a gente pode fazer uma mobilização a nível artrocinemático e a mobilização a nível osteocinemático. E aí, qual a diferença entre as duas? Não, gente, não é para pesquisar no Google, não, hein? É para mim falar o que vocês entenderam. O osteocinemático é aquele que a gente vai realizar movimentos. E o artrocinemático é aquele que vai só movimentos leves entre as faces dos ossos, né? Que são rolamento, né? Deslizamento e os outros lá, que eu já esqueci. Rotação e blá blá blá. Isso. Então pensa no dedinho aqui, ó. Quando eu traciono a minha
falange, quando eu deslizo a minha epífise da falange, eu estou fazendo então um movimento artrocinemático. Agora, quando eu produzo de fato ADM, né, uma mobilização com angulação de movimento, então estou produzindo uma mobilização osteocinemática. As mobilizações. Oi. Me dá um exemplo de rolamento. Ombro. Chega. Tá me vendo? Meu dedinho aqui, tá? Meu ombro tá parado, o húmero é uma bolinha, lembra? Ele tá encaixado na cavidade glenoide da escápula. Quando eu rodar, ó, se eu fizer, por exemplo, rotação interna e externa, o meu húmero não tá fazendo flexão, não tá fazendo extensão, não tá fazendo abdução ou adução. Ele tá fazendo um rolamento, ele tá fazendo isso aqui, ó. Dentro da mesma face óssea. Esse é um movimento de rolamento, por exemplo. Te expliquei? Ótimo, entendi. Eu achei que você tinha me deixado no vácuo de novo, Sabrina. Não faça isso comigo, tô carente. Vamos lá. Então, nós já relembramos grandes conceitos da mobilização. E aí, vamos entrar na segunda parte. Quais são os tipos de movimentos articulares que existem? A Sabrina já falou um agora, né? Que é o rolamento. E o que é o rolamento, então? É o deslizamento de uma face articular em cima de um mesmo eixo. Tá? Como eu expliquei para vocês. Então, primeira coisa, primeiro tipo de movimento, a gente tem o movimento de rolamento, né? Dos movimentos artrocinemáticos. O outro é o movimento de deslizamento. O movimento de deslizamento é aquele que eu mostrei para vocês na falange, ó. A gente desliza para cima e para baixo. A gente tem, ó, duas faces ósseas que estão paralelas e a gente faz o deslizamento. E aí nós temos um último movimento artrocinemático, que é o movimento de rotação. E aí alguém poderia me explicar o que é o movimento de rotação? Vai lá, Gisela. Você que está com o slide. É movimento giratório de uma articulação móvel para uma fixa. E dê um exemplo. Ombro. Manguito rotador, roda. Nós temos um outro movimento que você assistiu dando uma aula sobre isso. Munho. No cotovelo. Ah, meu cotovelo roda? Lembra que eu usei sua blusa? Ah, Para explicar que para fletir, ele faz uma rotação. Ele roda, tá certo. Isso. Eu jurava que era o Então a punho. gente tem... Não. A gente tem a cabeça do rádio que faz uma rotação por cima da una para poder produzir o movimento de pronação e supinação. Ô, Daiane, mas o rolamento e a rotação parece que na minha cabeça tudo é a mesma coisa.
Tá. Porque os dois vão rodar em cima de uma base fixa, né? Olha só. Não. Quando eu vou fazer em pé, mas se eu cair, eu não quero ninguém botando esse vídeo aí no Faustão. Tá me vendo, Sabrina? Eu vou fazer a rotação. Eu vou girar no mesmo eixo. Tá? Quando eu faço o rolamento, você vai lembrar da dança, ó. Eu vou mudar. E aí eu volto. Ó, eu mudo e eu volto. Então eu tenho aqui, ó, o cotovelo. E eu vou fazer prona, supina. A cabeça do rádio, ó. Faz isso. Ela vai e volta, ela realmente faz um giro. Mas ela muda o eixo. Agora, quando eu tô aqui e eu faço isso, meu úmero não se mexe. Ele só faz a rotação. Deu para ajudar? Agora entendi. Um pouquinho. Então, ó, a rotação ela é realmente aqui, ó, ela é fixa. Não há mudança do ponto. Já o rolamento, meu Deus, tô até falando errado já. O rolamento, desculpa, tá? É o ponto fixo. E já a rotação, a gente vai se mexer, mesmo que parcialmente. Então, vamos lá, nós vamos ter outros movimentos de rotação. A tíbia com o fêmur. A gente tem um pequeno grau de rotação, por exemplo. A gente vai enxergar isso com mais dificuldade mesmo no ombro e no quadril, porque eles são muito móveis. Mas eu expliquei isso na aula do terceiro período. Toda superfície articular que faz flexão e extensão, a gente faz rotação junto. Então, por exemplo, o cotovelo eu faço flexão e extensão. Então, eu sei que no cotovelo também tem rotação, apesar de eu não ver ela. Joelho, eu tenho flexão e extensão. Então, eu sei que eu faço rotação mesmo que eu não esteja vendo. Quadril, eu faço flexão e extensão. Para fazer isso, eu preciso de rotação mesmo que eu não esteja vendo. Então, para toda flexão, a gente precisa de um movimento de rotação. Então, eu estou tratando alguém que está com diminuição de ADM em flexão e extensão, eu preciso lembrar que esses ossos fazem uma pequena rotação para conseguir fletir. Então, o meu ombro, quando eu vou fazer uma flexão, por exemplo, eu vou ter uma rotação antes. Agora, a gente aprendeu sobre os movimentos. Quando eu vou fazer a mobilização, eu não trabalhei isso com vocês ainda, né? Mas aí o professor chegou a trabalhar já. A gente tem 3 tipos de forças físicas que a gente aplica na mobilização. Vocês saberiam me dizer quais? Gente, vocês estão com fome hoje. A gente tem a tração, a compressão e o cisalhamento. Tração, a gente vai, ó, fazer o afastamento. Tracionei. Então, a tração também chama de coaptação. Tração. A gente vai ter a compressão, que é a aproximação. E a gente vai ter o cisalhamento.
Lembra que aqui a gente tem ligamento, então quando eu faço isso aqui, ó, a tendência é eu querer fazer força contra o ligamento. Então, esse é o cisalhamento. Então, a gente tem a força de tração, de compressão e de cisalhamento. Aí, voltando para os efeitos da mobilização, quais efeitos as mobilizações articulares podem promover, então? Efeitos fisiológicos. Quais os efeitos lá no organismo que são conhecidos cientificamente que as técnicas de mobilização proporcionam? Aí entra aquele negócio que eu te falei, né? A produção do líquido sinovial. Isso, joia. Mas a gente tem mais. Extensa sensibilidade, promover extensa sensibilidade, né? Que é aquele negócio que você falou, que vai Hum? Mas de que a gente vai promover extensibilidade? É importante responder bonitinho. da parte trabalhada, né? Da sensibilidade de força e tensão. Sim, mas quando a gente faz mobilização, a gente está promovendo extensibilidade, então, do tecido conjuntivo que está ao redor daquela articulação. Então, eu vou ter cápsula articular e tendões. E aí tem mais um efeito fisiológico importante. Eu falei um pouquinho mais cedo para vocês, que é a questão da transmissão do impulso nervoso, né? A sensibilidade da articulação melhora. Então, por exemplo, eu tenho tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor, que eu não consigo sentir mais nada ali que não seja dor. Quando, na verdade, eu preciso ter sensação de vibração, eu preciso ter sensação tátil, eu preciso de outros receptores para produzir um movimento de qualidade. Então, quando eu faço uma mobilização, eu promovo melhora da transmissão de impulsos nervosos. E aí, quando a gente está falando de impulso nervoso, na verdade, tudo no corpo humano, né? Tudo aquilo que a gente manda chama aferente. E tudo aquilo que a gente recebe chama eferente. Então, se a gente está mandando o impulso nervoso da articulação lá para o cérebro, a gente está falando que a mobilização, ela melhora a transmissão de impulsos aferentes da articulação. Para ficar bem bonitinho. Mas o aferente e eferente tem que decorar, gente. Tudo que vai é aferente, tudo que vem é eferente. E aí, vamos lá. Quais são, então, as indicações e contraindicações das mobilizações? Vamos começar pelas indicações. Quais são as principais indicações de uma mobilização? A primeira eu já falei. Mas qual é a principal? Presença de dor. Não. A principal. Diminuição da amplitude de movimento. Exatamente. Diminuição da amplitude de movimento. Esse é o primeiro. Agora, mais o que a gente pode ter como indicação da mobilização? Joia. Dor. Mais o que? Melhora de Que a gente pode ter? espasmos musculares. Joia. Porque a mobilização ela também produz relaxamento. Mais o que? Tem mais, gente.
Alguém mais? Para processo inflamatório? Para processo inflamatório articular, joia. Lembrando que inflamatório é uma coisa, infeccioso é outra, tá, gente? Processo inflamatório, joia. Alguém mais? A gente tem também, gente, os processos de imobilidade. A gente pode pegar, por exemplo, esse caos do Covid, né? E aí, os pacientes sedados por muito tempo, acamados por muito tempo, a gente chama isso de imobilidade funcional. Esse paciente ele não tem, então, uma diminuição de amplitude de movimento, ele não tem nenhum bloqueio articular, pelo menos até o momento, mas ele tem indicação de receber mobilização para que ele não desenvolva um bloqueio articular. Então, a imobilidade funcional também é uma indicação da mobilização. Agora, as contraindicações, e mais do que aprender quando usar, é aprender a não usar, né? Contraindicações da mobilização. Aquelas pessoas que têm bastante mobilidade, né? Hipermobilidade não é indicado, né? Isso. Hipermobilidade não é indicada. Tipo a Júlia na aula de alongamento, que deu né? Fez hora com a nossa cara. A Júlia, por exemplo, não precisa de alongamento. Então, quando a gente tem uma pessoa com muita mobilidade articular, não tem por que a gente trabalhar mobilização. Mais o que é contraindicado? Processo inflamatório agudo. Uhum. Mais o que? Dor excessiva. Dor, mas a dor, na verdade, quando ela é muito intensa, ela vai bloquear você. Então, é muito difícil mobilizar um paciente que está sentindo muita dor. Ele vai defender. Então, pensa, estou sentindo dor no ombro, você vai mobilizar? Não, eu vou travar. Então, é uma contraindicação, eu diria que relativa, né? Quando tem um paciente com muita dor, a dor ela é sempre o sintoma mais destacado. Então, a gente precisa trabalhar primeiro a dor. Não que a gente não vá mobilizar, mas nossa primeira instância de atenção são as técnicas analgésicas. Mais o que a gente não mobiliza? Edema, né? Na presença de edema também não mobiliza. Depende, tá? O edema por si só, ele não é contraindicação, pelo contrário, mobilização ajuda no edema. Só que se esse edema for decorrente, por exemplo, de um trauma, você não sabe se tem fratura. Então você não mobiliza. Agora, se é um edema de causa vascular pura, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca descompensada, né, que tem edema de membros inferiores, não tem por que você não mobilizar, pelo contrário, a mobilização ela vai ajudar a drenagem do edema. Então, o edema articular, ele não é indicado quando a gente tem, por exemplo, suspeita de fratura, né, quando tem um trauma na área. Aproveitando o tema da fratura, quando a gente tem uma fratura, nós não mobilizamos. Porque, vamos lembrar lá da aula de vocês do segundo período, né? Processo de remodelação óssea. A gente tem o tecido rompeu, ao crescimento do tecido, forma um calo ósseo, para só então fazer a remodelação. Então, até o momento do calo ósseo, esse osso pode romper de novo. Então, se a gente tem uma fratura que ainda não foi consolidada, ainda não chegou na fase do calo ósseo, a gente ainda não pode mobilizar. Não quer dizer que a gente não possa fazer fisioterapia, tá, gente? A gente não pode mobilizar. Então, por exemplo, quebrei minha perna, eu tô com gesso, eu não posso mobilizar. Joia, isso é óbvio, você não pode mobilizar. Mas você pode, por exemplo, mobilizar as articulações peri-lesão. Você pode fazer fortalecimento isométrico para não perder massa muscular. Você pode trabalhar outras capacidades. Então, a mobilização é contraindicada, não a fisioterapia. E essa é uma outra diferença, né? Muita gente acha que é a fisioterapia que é contraindicada. Não é, é a mobilização. Mas o quê?
que a gente não trabalha mobilização. Aqui tá falando tumores malignos, mas não trabalha mobilização em tumores malignos por quê? Para não progredir a doença? Não. A gente não faz mobilização em tumores malignos com implante ósseo. Então, vamos lá. Câncer de mama com metástase óssea, câncer renal com metástase óssea, câncer de próstata com metástase óssea, câncer de pulmão com metástase óssea. Ou doenças que afetam diretamente o osso, tipo mieloma múltiplo, né? Faz muitas fraturas. Basicamente, essas doenças. Mas aí eu vou falar um porém. A gente não mobiliza? Mentira. A gente mobiliza sim. Só que a gente trabalha mobilização ativa, gente. A gente não faz mobilização passiva. Não aquela que a gente aprendeu para ganhar ADM. Com esse tipo de paciente, a gente faz mobilização ativa para manutenção da ADM. Por quê? Esse tipo de doente, ele precisa de exercício resistido, tá? Não adianta fazer fortalecimento ativo livre. Tem que ser resistido. Por quê? Porque só assim que a gente absorve o cálcio. E só assim a gente evita a fratura patológica. Porque qual é o problema desses pacientes? O osso dele está doente e aí ele pode romper a qualquer momento. Ele pode andar e quebrar, ele pode estar comendo e quebrar o braço. É real isso. Ele pode tossir e quebrar uma costela. Mas a gente melhora a absorção do cálcio se nós fizermos exercício resistido. Só que um paciente sem ADM não consegue fazer o exercício resistido. Então, a gente usa de imobilização sim, mas de imobilização ativa, nunca passiva, porque a nossa força em cima do paciente, mesmo que muito leve, pode causar uma fratura. E pode mesmo, tá, gente? Agora a gente vai para a última pergunta, né? As técnicas de Maitland, Mulligan, osteopatia e quiropraxia têm princípios diferentes? Descreva brevemente seus conceitos e características. Gente, Mulligan, Maitland, osteopatia e quiropraxia, todas são técnicas são recursos terapêuticos manuais. Porém, eles não usam apenas de mobilização, eles usam de manipulação articular, né? A gente força a articulação para além da amplitude de movimento que ela possui. Então, é o famoso crack, né? Quando estala. Então, a gente vai ter isso no Maitland, no Mulligan, na quiropraxia e na osteopatia. Porém, contudo, entretanto, todavia, são técnicas diferentes, com filosofias diferentes, com bases metodológicas diferentes. E qual a diferença de uma para outra? Vamos lá, gente. Cada uma faz um. Mulligan, Maitland, osteopatia e quiropraxia. Qual a diferença entre elas? Eu não te escutei. Mulligan, Maitland, osteopatia e quiropraxia. Qual a diferença entre essas técnicas? Todas são recursos terapêuticos manuais, todas trabalham mobilizações, porém todas também trabalham manipulação articular, que é um conceito que a gente ainda não faz. Manipulação articular, então, é quando a gente faz o... né? A gente leva a articulação para além do movimento fisiológico, e é quando a gente ouve aquele estalo. Porém, são 4 técnicas diferentes.
E qual a diferença entre elas? O que é o Mulligan, o que é o Maitland, o que é a osteopatia, o que é a quiropraxia? Pra ser sincera, eu só conheço a quiropraxia. As outras eu não conheço. E a quiropraxia é escalar, né? Tirar as bolhas de ar das articulações. A osteopatia também. Então, as outras eu não conheço. Eu acho que nem tem Mulligan aqui também. Quem? Eu acho que nem tem cachoeira. Osteopatia? Tem. Eu não conheço, não. Tem osteopatia, tem quiropraxia, tem gente com formação de Mulligan, tem gente com formação de Maitland. Alguém? Vou começar explicando o Mulligan, tá, gente? O Mulligan é uma técnica que combina, então, a mobilização passiva com a mobilização ativa. Então, na técnica do Mulligan, o terapeuta, ele sustenta a mobilização enquanto o paciente faz a mobilização ativa. Então, vamos supor que fosse joelho, né? Flexão e extensão de joelho. A gente tem como fazer flexão e extensão de joelho sentando e levantando. Mas o que eu quero mesmo é proporcionar o deslizamento anterior da minha tíbia. Então, o terapeuta, ele faz a tração da tíbia, né? A tração póstero-anterior da tíbia, enquanto o paciente faz o movimento ativo. Então, o Mulligan, ele é a manobra de mobilização passiva associada ao movimento fisiológico que o próprio paciente possui. Gente, hoje vocês não estão colaborando, não. A osteopatia, então, meninos, ela é um pouco diferente. Ela vai falar que nosso corpo, para funcionar, ele precisa ter uma estrutura bem formada. Então, se a nossa estrutura estiver bem formada e bem posicionada, a nossa função vai ser decorrente disso. Se eu tenho um mau posicionamento, eu tenho uma má função. A osteopatia, então, ela vai falar de posicionamento de tudo, não só de posicionamento articular. Então, a gente vai ter osteopatia, por exemplo, visceral. Eu vou ter manipulação no fígado, manipulação no baço, no intestino, mas eu também vou ter nas minhas articulações. Então, a osteopatia, ela vai falar de posicionamento do corpo como uma estratégia para melhora da função. Então, eu tenho dor de cabeça. Aí lá na osteopatia eles vão fazer uma avaliação em mim, eles vão ver que a minha dor de cabeça é porque eu piso errado e aí toda a minha coluna fica errada e eu traciono o músculo e minha dor de cabeça. É assim que é a osteopatia. A quiropraxia, ela é parecida, às vezes no crack, né, a gente olhando. Só que a quiropraxia, ela trabalha o movimento artrocinemático. A osteopatia vai ter técnicas osteocinemáticas. Então, a quiropraxia ela vai trabalhar mesmo no micromovimento articular. Já a osteopatia não, ela vai trabalhar no movimento osteocinemático. Assim como eu falei com vocês, a osteopatia ela também vai ter manipulação visceral. E aí, na quiropraxia, a gente está falando de movimento artrocinemático da coluna vertebral, tá? Qual é a ideia da quiropraxia? De que eu preciso liberar a passagem neural.
Se eu tenho uma vértebra sobre a outra que está diminuindo o espaço, consequentemente ela está dificultando a passagem de impulsos nervosos, tanto aferentes, né, tanto para ir como para voltar, como eferentes. E aí quando eu faço um movimento e eu melhoro essa capacidade, essa distensibilidade tecidual, eu melhoro também o impulso. Consequentemente, eu tenho melhor função. Essa é a ideia da quiropraxia. Agora faltou falar do Maitland, né? Mulligan. A osteopatia. O Maitland. O Maitland é complexo para mim. Mas o Maitland vai falar que o próprio paciente tem que perceber o movimento que ele faz e analisar o próprio. Então, o Maitland é uma técnica de recondicionamento corporal. Assim. Eu não diria que é o RPG, mas é uma ideia parecida, em que o próprio paciente precisa perceber o corpo dele para então gerar modificações. Então, eu preciso entender que eu pego um peso errado para fazer uma mobilização correta. Então, no Maitland, a gente vai usar mobilizações, por exemplo, ativo-assistidas, assim como no Mulligan. Só que no Mulligan, eu faço uma mobilização sustentada e o meu paciente faz a mobilização ativa. No Maitland, eu faço uma mobilização assistida. Na osteopatia, eu preciso reorganizar o corpo para desenvolver uma boa função. E aí o corpo todo, incluindo órgãos. Na quiropraxia, eu mobilizo artrocinematicamente, então micromovimentos, para liberar a passagem neural e aí eu ter melhor descarga de impulso. Essas são as principais diferenças entre as 4 técnicas: Maitland, Mulligan, quiropraxia e osteopatia. E antes que vocês me perguntem, não tenho curso de nenhum dos 4. Não tenho curso de nenhum dos 4. Trabalho com câncer, a gente não pode fazer mobilização além da amplitude de movimento. Na verdade, nem passivo, a gente só faz ativo. Ok, meninas? Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão quietas. Por favor. Tranquilo. O Covid está deixando vocês abatidos. Acho que está todo mundo chateado que não teve a aula, comeu chá e as comidas. Eu tô chateada. Queria muito uma coxinha. Infelizmente não deu. Ai, a gente faz alguma coisa depois quando a gente puder voltar. Tá bom? Nós vamos encerrar então. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, revisem o conteúdo, tá? Apesar de ter muita coisa que a gente já falou, esse conteúdo hoje ele foi expandido, então a gente precisa entender ostocinemático, artrocinemático, os movimentos de tração, compressão, deslizamento, que é cisalhamento, rotação, né? Deslizamento. E é isso. Na quarta-feira a gente se vê de novo. Mais uma vez. Tá bom? Ok. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você também. Se cuida aí, Muki, que o negócio tá feio. Menina.